episódio do QN Talks. A gente está aqui hoje para mais um tema, mas antes da gente começar e apresentar nossas convidadas, eu queria agradecer mais uma vez a audiência, mais uma vez toda a interação que vocês têm tido conosco, né, Van? A gente recebe muita mensagem, muita mensagem de carinho, de sugestão, então continuem. Sim, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de arquitetura para crianças. Esse é um debate que vem crescendo muito nas redes, né? A preocupação de como os nossos pequenos estão crescendo, qual é o ambiente mais favorável para que isso aconteça. A gente está com duas convidadas de peso aqui. Antes de apresentá-las, eu quero agradecer a Masco, que está sempre com a gente aqui nos nossos cenários, apoiando. A Masco é uma empresa muito sólida de mobiliário. A gente consome, então a gente pode falar de carteirinha que tem um ótimo atendimento, uma curadoria muito interessante e também pode participar da sua produção. Eu sei que isso é um ponto muito sensível aos arquitetos. Contem com a Masco, porque ela está sempre pronta a nos ajudar, né? Isso, Obrigada, parceirona. mais uma vez. Dados importantes desse tema, muito legal. Segundo o IBGE, em 2023, 92,5% dos domicílios no Brasil tinham acesso à internet. 84,9% das crianças no Brasil estão online e mais da metade, 54,8%, já tem celular. Em contraponto, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças menores de 2 anos não usem telas. Para crianças de 2 a 5 anos, o tempo de tela deve ser limitado a 1 hora por dia. Para crianças de 6 a 10 anos, o tempo de tela deve ser limitado a 2 horas por dia. E como utilizar a arquitetura para enfrentar esses desafios todos da criação? Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos lá. Bom, vou apresentar nossa primeira convidada. Ela é jornalista e relações públicas. Já passou pelas redações de revistas como Pais e Filhos, Harper's Bazaar Brasil, Casa e Decoração e Decora Baby. Hoje lidera a equipe da Minimundo e é curadora da mostra Casa Minimundo, além de ser mãe da pequena Laura, de 5 anos. Ela é Fernanda Emerick. Isso? É assim que fala seu nome? Sim, certinho. Muito Obrigada, bem-vinda. Bem-vinda, É um Fernanda. prazer estar aqui. Gente, segunda convidada. Nossa segunda convidada, ela é psicóloga, analista de comportamento, especialista em autismos e atrasos de desenvolvimento. Ela atua na área há mais de 15 anos, sempre amou crianças e foi o que a direcionou para esse lado da profissão. Pretende ser mãe em breve. Ama cozinhar e pratica dança de salão há 15 anos. E uma curiosidade, ela é minha prima. É sempre bom estar em Que família, eu vi né? nascer. Priscila Ferrari, bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Que delícia. Bom, vamos começar. O primeiro bloco a gente vai falar de conectadas ou desconectadas. Então a pergunta para vocês é: qual a relação de vocês com a rede social e o uso de telas? Acho que caminha por o que não é muito saudável, então, justamente pela área que eu atuo. Então, assim, um dos pilares ali da Minimundo, além da mostra, né, e da produção de conteúdo, é trabalhar com rede social mesmo para quem está nesse universo. Então, a gente trabalha com arquitetos focados no nicho infantil e com marcas. Então, eu acabo ficando muito mais tempo do que eu gostaria, por isso que eu fiz essa brincadeira, né, de não ser tão saudável. E a gente vai percebendo o quanto, às vezes, isso afasta a gente de muita coisa bacana do mundo real, né? Então, por exemplo, estar aqui é o máximo, poder encontrar pessoas, né, debater esse assunto, que muitas vezes, ou eu não percebo, mas às vezes alguém de fora me fala: você trabalha, você fica olhando pra tela, mandando áudio, resolvendo tudo ali. Então, assim, eu sinto que, falando na parte, né, do trabalho mesmo, o que já foi muito bom, no sentido de, não preciso ir até lá pra resolver, né, eu não preciso estar naquele lugar, afastou a gente demais. Então, nesse momento, eu tento, de novo, né, na maneira dentro do possível, porque é o meu trabalho, mas eu tento puxar um pouco mais tudo pra fora da tela. Então, tento encontrar a questão da mostra, né, que a gente elaborou muito foi bem quando acabou a pandemia ali, então vamos puxar as pessoas para irem ver o trabalho dos arquitetos e as marcas pessoalmente, né? E aí isso acaba até esbarrando na vida pessoal. Então, assim, luto ali para minha filha, né, que tem 5 anos, cumprir ali o máximo de 1 hora e também
para que a gente use a tela no momento assim, vamos ver um filme no fim de semana, vamos, né, fazer algo nesse sentido. Então, por sorte, a questão de TV em casa não é tão forte, então eu acho que a preocupação agora é mais no celular. Então, eu vejo como um fator um pouco preocupante e tô trabalhando para melhorar isso. E aquela velha discussão, porque é um mal necessário, né? A gente tá todo Exatamente. mundo conectado e não estar te coloca atrás de algumas situações, né? Então é necessário, mas eu acho que a gente quer discutir aqui justamente qual que é o limite saudável, né? Sem a gente perder essa conexão toda. Porque é uma ferramenta facilitadora. A gente não pode deixar de dizer isso. Hoje a gente consegue alcançar muito mais gente, a gente consegue fazer as coisas com mais facilidade por conta da ferramenta. Mas se você não tiver cuidado, aí você extrapola e passa a viver num mundo mais virtual do que real. E acho que é o que a Débora acabou de dizer. Como encontrar esse meio termo, né? Exato, e aí você acaba indo pro caminho da ansiedade, né? Do burnout, que tá aí, né? Falando em trabalho, né? Sim. Então, eu acho que o estar disponível, né, na internet, no WhatsApp, etc., faz parte do trabalho de todo mundo hoje em dia. Mas se a gente não encontra um bom senso e o limite, a gente acaba indo para um lado, como, né, a Fran disse, que não é saudável, né? Então, eu, enquanto terapeuta, né? Nossa, mas minha terapeuta não me respondeu às 10 da noite. Não, seu terapeuta não vai te responder às 10 da noite, né? Sim. Então, a gente que tem que ir colocando esse limite, eu acho que no nosso dia a dia, né? De alguma forma. É difícil, porque o outro acredita que você está disponível, né? A partir do momento que você oferece, né, esse canal de comunicação, ele acha que você tem que estar lá o tempo que ele precisar, né? Então, a gente colocar esses limites, eu acho que é o grande desafio, pelo menos pra mim, assim, no meu dia a dia, eu acho que é o principal ponto aí de alerta. É no pessoal, no profissional, né? Isso que você falou me lembrou eu faço terapia, né? E incentivo que todos façam. E Fundamental, necessário. Fundamental, necessário. E a minha psicóloga saiu de férias, semana passada. E aí, eu achei engraçada a mensagem que ela mandou, né? Uma mensagem que ela deve ter mandado para vários dos pacientes. E aí, ela dizia, eu vou fazer aquilo que eu incentivo vocês a fazerem. Me manterei offline por 2 semanas. E aí ela deixa os canais de apoio, se alguém precisar. Mas ela falou, eu ficarei offline. E eu achei interessante isso, né? Porque é isso, a gente tem que praticar o que a gente prega, né? Exato, exato. Muito legal. Isso no âmbito familiar, né? Como é que vocês percebem o impacto disso com as crianças, né? Pri, vamos falar mais da questão de pacientes ou de familiares próximos, né? E Fernanda com a própria filha. Eu acho que é uma discussão muito atual sobre isso, né? O que deixar, o que permitir para as crianças hoje em dia, né? Eu sou da linha aqui, 0 telas, claro, depois de 2 anos, etc. É difícil, porque quem aqui fica 0 telas? As escolas hoje em dia têm agenda eletrônica. Elas pedem o tablet ou o notebook no material escolar, né? Então você fala, vou deixar 0 esse contato, né? Então eu sempre sou a favor do bom senso. Né? Então, as mães às vezes falam, Pri, às vezes eu preciso fazer janta e eu não tenho outra coisa, o que eu vou fazer? Tô sozinha. Então, vamos usar aquela 1 horinha a favor desse nosso tempo? Então, enquanto você tá fazendo janta, lavando uma louça, né? Precisa fazer uma coisa do trabalho. Então, vamos deixar para esse momento. E não perder oportunidades de interação e brincar para deixar nas telas, né? Então, eu sempre falo que é o bom senso. Quando as mães falam, Pri, tem que tirar a tela 100%, eu falo, você fica 100% sem tela, né? O mundo tá 100%. E tem o exemplo, né? A Exato. criança tá vendo a mãe, o pai ali, né? As pessoas próximas. Já teve paciente que chegou, mãe, você fica o tempo todo, por que eu não posso ficar? E aí você vai dizer o quê? Né? Tem um caráter viciante, né? A coisa da tela, né? exato, Às vezes é exato, difícil, né? totalmente. Pro adulto… Essa conversa que a gente tá tendo, né? De às vezes se Exato. desligar. E a gente criança resolve também. tudo nela, né? Tudo. Pessoal, trabalho, Exato. entretenimento, tudo que você faz, você tá resolvendo lá. Então, Tudo. como você vai desvincular? Cadê? O que tem aqui, né? É a fuga também, isso que né? você falou é bem interessante, que eu tenho me desconectado um pouco das redes sociais, assim, porque acho que eu já trabalho tanto com isso, que eu perdi um pouco o interesse, assim, de ficar ali tô tentando Exatamente. fortalecer esse meu desinteresse natural. Então, quando eu vejo quanto tempo passei hoje na rede social, sei lá, 30 minutos. Quando eu falo, uau, que incrível, vamos embora, né? Mas, você precisa fazer qualquer coisa, você tem que pegar seu celular. Então, assim, preciso fazer um Pix. Preciso ver minha agenda. Preciso mandar um WhatsApp. E aí, o tempo inteiro aquilo, né? Exatamente. E, enfim, acho que agora era o momento que eu diria isso, né? Como é que funciona lá em casa? Eu tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses e um menino pré-adolescente de 10.
Então, essa divisão tá sendo um pouco complicada, porque se você pegar a minha bebê, que acabou de começar a andar, se ela vê um celular em cima da mesa, ela pega. Ela tá interessada naquilo, é muito curioso, assim, e a gente vai tirando. Não, Malu, isso não é pra você. Mas ela e meu marido às vezes acha engraçado e tal, eu fico muito incomodada. Ele acha engraçadinho e fala, olha, essa geração, eu já quero ter um treco. Mas ela pega o celular, ela sabe que se ela passar o dedo, alguma coisa acontece. E o Caetano, super já conectado com um monte de coisa. É o que você falou, a escola é uma agenda eletrônica. Então, assim, ele recebe a lição no Google, como é que chama? Classroom, que é no Google. Então, ele tem que... Caetano vai fazer a lição de casa. Mãe, preciso do meu celular. Porque às vezes eu deixo ele sem durante a semana. E aí eu falo, não dá pra ser no computador? Não, mãe, preciso pegar no celular. E aí eu fico nessa coisa de assim, deixo o celular ou não deixo? Porque assim, um momento é lição de casa, daqui a pouco já ali tá rolando um YouTube. Aí daqui a pouco já tá... Caetano, é o tempo inteiro em cima. E eu tenho dificuldade, assim, de controlar isso tão, sei lá, 2 horas de tela pro menino de 10 anos. Durante a semana vai bem, porque ele tem muita atividade e tal. Agora, de final de semana, é difícil pra essa idade, assim. Porque ele ouve música, Spotify, aí tá no celular. Aí você não sei o quê, aí ele vê o clipe, tá no YouTube. Mas aí do clipe, pode ir pra outro lugar, que já começa a me incomodar. Então, é um dilema pra mim, diário, assim, essa coisa das telas com as crianças. E acho que é muito do que eu tento trazer pros pais, assim, dos nossos pacientes, né? Você vai tirar a tela, o que você vai pôr no lugar? É um tempo de qualidade com o seu filho? É um passeio? É assistir, ainda que na tela, um filme, mas junto com ele, né? É um jogo? Vamos propor uma brincadeira diferente? Vamos sair? Vamos andar num parque? E aí os pais falam, nossa, a gente nem sabe mais o que fazer, o que propor para as crianças, né? Então, resgatar um pouco disso, acho que vai muito também do nosso empenho né? Então, tira a tela e põe o quê? Porque a tela é confortável para todo mundo. Para quê? Para a criança que tá ali assistindo pra gente, que falou, opa, tá quietinho ali, então tá tudo certo, né? Então, é um desafio, assim, encaixar tudo isso dentro da nossa rotina, que é sempre tumultuada e etc. Tem que ter uma programação, né? Eu sinto que, assim, com crianças... Rotina, né? E no final de semana, eu e meu marido, a gente fala de atividade dirigida. Você tem que dirigir as crianças, assim. Tá sem fazer nada, a tela vai perdurar, não tem jeito. Porque você tá com a TV ligada, a Malu já vê lá um desenho, fica já meio conectada com a TV. Daí você fala, desliga, aí liga a música, ok. Mas assim, tem que ter um teatrinho programado, tem que ter um parque, tem que ter uma casa da avó no meio, porque senão você faz o quê, né? Você vira refém da tela. Sim, isso, exatamente. Né? Eu acho que tem. O ponto que eu ia falar era exatamente esse, da rotina e da organização. Eu percebi. Porque eu acho que a gente pode acabar se perdendo, às vezes, um pouco, sendo engolido pela rotina e até pelo trabalho que tá no celular. Eu percebi que isso aconteceu comigo no sentido que eu fico, antes da Laura, da minha filha, entrar na escola, eu fico bastante com ela, não tenho babá, eu fico eu e ela ali. Que é uma coisa que eu amo, né? Que é super bacana em vários sentidos. Mas muitas vezes, por conta do trabalho, quando eu via quanto tempo ela tá vendo TV, o que eu fiz? Que já tá na hora do almoço. Quando isso começou a bater mais de 1, 2, 3, 4 vezes, eu me reorganizei. Aí coloquei um alarmezinho no celular. Ela já sabe quando toca, deu meia hora. Eu coloco até meia hora, porque qualquer coisa sobrou meia hora de tela durante o dia pra outra coisa. E faço uma programação, às vezes mais caprichada, às vezes de cabeça. Mas assim, o que eu vou fazer com ela, né? Como que eu vou me organizar? Reorganizei meu trabalho, né? Conversei com pessoas da equipe, falei, tem determinados horários que eu não vou conseguir, porque me dava ansiedade de não estar falando com eles, porque eu tava falando com ela. Então eu não tava completa em nenhum lado, né? Ou eu tava ali com eles e eu falava, ai, coitada, ela tá na tela. Ou eu tava com ela e sentia que a empresa estava abandonada. E não foi tão complexo, na verdade, a comunicação, né? Que é isso, isso e isso. E me organizei com ela. Isso vem acontecendo há uns meses e, lógico, né? Tem um dia ou outro que por algum motivo vai... não funciona desse jeito, lógico. Mas assim, como um todo, eu me senti muito melhor. Nossa, tô conseguindo, tá rendendo, né? Eu percebi que ela tá curtindo muito mais. Ela falou, já tô com o alarme, porque ela quer brincar. E antes era aquela coisa. Que legal. Então, assim, tô até com medo que ela fique com trauma do toque do iPhone, sabe? Ela vai ficar traumatizada. Eu tô até mudando às vezes. Mas assim, não sei qual que é a sua opinião, mas tipo... né? O toquezinho vai dar um tremelique, assim. Mas deu certo, tá sendo gostoso, inclusive pra mim, assim, né? Brincar olhos nos olhos, planejar, sair ali. E senão a gente fica totalmente dependente do tipo... Porque era isso. E aí, que a gente foi brincar? E se ela é exausta? Tá, vamos ver mais um, né? Nem que seja ver o filme, mas o filme você tá aqui, ó, do lado. Não adianta nada. Exato. E falando de comportamento, né? Achei
interessante isso que você trouxe da ansiedade, né? Porque no adulto, gera ansiedade no adulto e gera na criança, né? E aí eu queria ouvir, Pri, no desenvolvimento da criança, o que isso pode acarretar? Seja positivo, porque a gente sabe que algumas coisas são estimulantes. Eu imagino que algum aplicativo, alguma coisa seja bom para o desenvolvimento, mas tem muita coisa que não acrescenta nada, né? É puro entretenimento. E você que trabalha com crianças com algumas síndromes, né? E ou não. Como é que você trata isso? É diferente, não é? Você usa também da tela para incentivar, para desenvolver a criança? É o que eu sempre falo, né? O bom senso é o que tem que reinar quando a gente fala de desenvolvimento, né? Então, assim, claro, quanto mais tempo em tela, a gente fica ansioso, a gente fica mais agitado, principalmente na hora de dormir. Então, sono é um ponto muito importante que as famílias trazem, assim, nossa, mas ele tá com dificuldade de dormir, mas ficou na tela até 10 horas da noite. Então, vai estar mais agitado ali. Então, eu sempre falo, né? Vamos tentar, preciso da tela, preciso me organizar com 1 horinha por dia, meia hora por dia, para conseguir me organizar, fazer um jantar, lavar uma louça. Vamos colocar isso dentro da rotina, mas além disso, o que eu posso oferecer? Né? Fazer combinados, eu acho que regras precisam ser estabelecidas desde pequenos, né? Então, qual vai ser o nosso combinado? O combinado não sai caro para ninguém, né? Então, para as crianças funciona da mesma forma. Então, né? Combinei ali que tem um alarme e é o seu tempo. Então, vamos fazer um combinado. Nesse tempo tá liberado e você pode ter acesso a tais e tais aplicativos ou sites, etc, né? Claro, sempre com supervisão, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem aplicativos que eu uso em terapia, por exemplo, né? Que estimulam, que são para desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor fino. Eu acho que tá aí para ajudar. É a gente saber e ponderar o quanto que isso vai ser benéfico ou o limite de que vai para um lado que talvez gere mais ansiedade ou hiperestimule visualmente as crianças. Quando a gente fala de desenvolvimento atípico, né? São crianças que têm uma desorganização sensorial, né? Muito forte. Então, o estímulo visual da entrada da tela, barulho dos aplicativos, né? O som, isso hiperestimula mais do que uma criança com desenvolvimento típico. E aí, a tendência é viciar mesmo, querer cada vez mais e buscar. Então, tenho crianças que têm comportamento até severo, porque querem ficar o tempo todo na tela. Então, esse desafio de ponderar na rotina, trazer o tempo que beneficia a criança e não gere mais ansiedade, eu acho que é uma dos principais temas que os pais trazem para mim também no consultório, né? Então, eu acho que sim, pode favorecer quando a gente usa de uma maneira bacana, mas também tem que ter o seu limite ali, senão ele acaba prejudicando de alguma forma. Quando você falou sobre apps que podem ajudar e ser positivo, eu lembro que quando o Caetano tinha uns 3 ou 4 anos, uma amiga minha, psicóloga, que também tem um trabalho um pouco próximo do seu, me falou que tinha um aplicativo, eu não lembro agora, que era meio que para ajudar a alfabetização, assim. Então, eu lembro que o Caetano ouvia o A, o E, o I, e aí ele podia fazer com o dedinho a letra. Não sei se você vai saber o nome, eu não vou saber. Mas, sei lá, com 4 anos o Caetano já lia. E assim, quando ele entrou na escola e tá no G5, ele já lia. Quando foi para o primeiro do fundamental. Aquilo com certeza ajudou muito, além da história, que é uma história curiosa, que ele, na Copa do Mundo, ganhou o álbum. E aí, toda vez que meu filho vai ao banheiro, ele leva um livro. Ele tem esse hábito. E na época, ele era pequenininho, ele levava o álbum. E ele foi decorando, acho que na época ele não sabia ler, mas ele sabia o nome dos países. Ele conectava as bandeiras lá de todos os países. Então, ele aprendeu todos os nomes e tal. E isso ajudou também ele desenvolver essa coisa da alfabetização. Mas tem coisa muito interessante, se você souber, né? Se você for bem orientada por profissionais da área, eu acho que de fato a gente consegue se beneficiar. Eu acho que a internet tem disso. A gente consegue falar da mesma coisa, o quanto ela é positiva e o quanto ela é negativa. Sim. Né? Eu acho que ela sempre vai te oferecer os dois lados. Né? Eu percebo isso seja para o infantil, seja para o adulto, seja aplicativo, seja o poder estar em qualquer lugar o tempo inteiro, de forma online. O famoso equilíbrio que a gente fala em todos os episódios aqui, né? Acho que assim, o equilíbrio ele vale para tudo, né? E acho que você estava comentando também das pessoas que têm que estão em desenvolvimentos atípicos, né? Tem o hiperfoco, né? Uma vez eu estava
com um casal que tem um filho autista e me chamou muita atenção aquele comportamento. Ele tinha hiperfoco com o celular. E aí, o quão sofrido era pra ele. Ela falava, não, você não pode. E aí ele chorava, ele ficava muito agitado e ele queria o celular de qualquer jeito. E ela falou, ele tem hiperfoco com o celular. Eu falei, ai, gente, que difícil, né? E aí, assim, às vezes eles falam, né? Vou tirar então 100%. Agora, você imagina o sofrimento que vai gerar pra essa criança. Um hiperfoco que ela depende tanto, você tirar 100% da vida de uma hora para outra. Então, a terapia entra para isso também. Vamos fazer uma dessensibilização, vamos tirar aos pouquinhos. Se antes ele ficava 4 horas, ele fica 3 horas e 50, tô ganhando, né? Então, é muito disso, assim. Tem muitas crianças também com desenvolvimento atípico que usam o que a gente fala do comunicador, que nada mais é o tablet, com um aplicativo para comunicação alternativa. Então, crianças que não falam, por N motivos, ou por conta do autismo, ou porque tem alguma questão mesmo de motora de fala, e usam ali o comunicador, né, o aplicativo, para se comunicar. Então, ele é a voz daquela criança. Então, olha só. Que interessante, por que não? Né? Então, as mães falam às vezes, mas eu vou andar com um aplicativo que fala para meu filho. Eu falo, olha, você anda com um celular que faz muito mais que isso. Né? Verdade. Então, é um ganho enorme, né? Se ele conseguir pegar o tablet e falar, eu quero comer biscoito, poxa, olha quanto que a gente caminhou com essa criança. Nossa. Né? Então, também as pessoas flexibilizarem o uso, né, dos recursos que a gente tem para benefício. Então, mas ele vai ficar dependente do tablet? Tem criança que usa óculos, tem criança que usa uma muleta, uma cadeira de rodas. Por que não usar um comunicador, né? Sim. E até hoje em dia todo mundo tem um tablet, etc. Eu acho que passa até mais desapercebido do que outros tipos de comunicação, como pastas. Antigamente eram pastas de comunicação, né? A criança dava uma pasta pesada, penduradinha, assim. Hoje em dia, no celular, no iPad, você super consegue trazer muita possibilidade de comunicação para as crianças também. A gente tem que ter a cabeça aberta, né? Exato, e se atualizando também do que tem disponível. É isso. É um desafio pra gente adulto também, né? Pra criança é tudo novo, né? Mas a regra, a estratégia, né? Vai vir do adulto. Sim. Né? Então é importante que a gente tem que estar bem, enxergue isso. Tem que estar aterrado, né? Eu tem a nossa geração também, né? Sim. Desculpa. Não, é isso mesmo. Pra gente é novo, mas pra eles é natural, né? Acredito. Então, meu marido fala muito isso pra mim, porque eu realmente fico bastante incomodada quando eu vejo que o negócio, quantas horas já esse celular, pelo amor de Deus. Aí ele fala, Vanessa, é uma coisa geracional, assim. Você precisa entender que, assim, se você tirar ele desse lugar, desse circuito, ele não vai conseguir se comunicar na escola. Ele precisa saber o que está acontecendo. E, claro, a gente não é uma família que permite que a criança leve... Ele tem um celular só em casa, ele não leva para a escola. Mas tem crianças que levam o celular para a escola. E aí eu falo, gente... Né? Acaba terceirizando a regra para a escola, né? Porque é a professora que tem que ficar de olho, né? Mas as escolas têm proibido, né? Eu sinto que tem muita escola que não permite, mas mesmo assim a criança ainda leva na mochila. E aí o Caetano fala às vezes pra mim, nossa, mãe fulano de tal tava com o celular. Eu falo, pô, filho, que chato, né? Não aproveitou. Porque é isso, é o momento, né? Essa semana eu vi um post de, acho que um time de futebol. Você viu isso? Vocês viram? Um time de futebol fez uma ação para sensibilizar os pais ao tempo que as crianças estão ficando na tela. E as crianças que entram com os jogadores de futebol, uma delas entrou com o celular na mão. Olha que maluco. Porque normalmente, aquele momento, a criança tá super emocionada por estar ali com o jogador, com o seu ídolo e tal. E aí foi proposital. Na verdade, todo mundo se assustou quando a criança entrou. E ela entra com a mão dada aqui, ó, com a tela. Toca o hino, não sei o que, e ela aqui na tela. E depois sobe uma faixa. Atenção, sensibilizando. Nossa, também. Legal. E aí foi super interessante, né? Porque... saltou aos olhos. Isso era uma cena muito inusitada. Uma criança com o celular dentro do campo de futebol. Porque eu acho que... A gente vai falar de arquitetura, mas aqui eu que sou mãe fico muito entusiasmada com esse assunto. O esporte também é uma ferramenta, acho que de muito valor para que a gente tire as crianças da tela, né? Com certeza. Em geral, eles curtem, né? Criança gosta de pular, criança gosta de... A maioria, né? Não sei, eu vejo meu filho, sei lá, se a gente tá numa festa e ele tem lá uma brincadeira pra fazer, ele sempre vai escolher a brincadeira. Se ele tá sem fazer nada... Porque as crianças não sabem não fazer nada. E na nossa geração,
a gente dava um jeito, né? Porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção. A gente, sei lá, outro dia eu vi um post de uma pessoa. Lembra que a gente ficava jogando o negocinho pra cima pra tentar encaixar no palito? A gente fazia de tudo. Sim. E hoje eles não têm essa criatividade, né? Acho que teria que Perde o estimular. interesse rápido, eu acho, também. Isso. Né? Porque acho que é muita oferta, né? Sim. Mas sabe uma coisa interessante? Assim, eu lá no escritório, obviamente, já fiz muitos quartos infantis, né? E trabalho muito com brinquedoteca também dos condomínios, né? Eu faço muita área comum. E tanto o briefing da construtora para brinquedoteca, quanto muitos pais têm chegado para mim e falado assim: eu não quero televisão no quarto do meu filho, né? A brinquedoteca também, não queremos. Porque, e uma vez um incorporador me falou, e eu achei interessante, ele falou: a brinquedoteca tem que ser, né? Isso a gente segue para todos os projetos. Tem que ser uma extensão da casa, né? Do morador ali do prédio. E aí, dentro da casa dele tem televisão, tem videogame. Né? Eu quero que aqui ele tenha, o espaço é maior do que o quarto dele, do que o apartamento, né? Conecta com uma área externa, com um playground. Ele falou assim: eu acho que a brinquedoteca ela tem que ter um perfil de lúdico até, de tudo que ele não tem na casa dele. Então é piscina de bolinha, é escorregador, é escalada, esses brinquedos muito maiores, interativos, né? O brinquedão. Justamente para atrair a atenção da criança, porque eles perdem interesse rápido. E dentro do apartamento, que a brinquedoteca possa ser um aliado no entretenimento, na diversão daquela criança. Porque às vezes dentro da casa, a mãe vai ter que recorrer, o pai vai ter que recorrer à tela, né? Uma coisa mais, menos criativa, talvez. Né? A gente não tem controle, a família com a sua situação ali, com a tua rotina. Mas que a brinquedoteca possa ser um aliado, né? Então, todos os condomínios priorizam por um espaço muito interativo e criativo daquilo que a criança não tem normalmente. Eu acho que a possibilidade de movimentar a criança ali, né? Porque dentro de casa, você pode ter jogos, brinquedos, mas você não vai ter, né? Uma piscina de bolinha, um brinquedo que ela use o corpo, que ela possa estimular. Né? Muitos pais falam: nossa, a coordenação motora fina do meu filho tá ótima, porque ele pega a tela, né? Mas e a coordenação motora grossa ali? Tem muitas crianças que estão com dificuldade, né? No futebol, no dia a dia, na educação física, mas porque vão perdendo. Os apartamentos às vezes são pequenos, menores, né? Então, eu acho que toda vez que a gente puder oferecer esse corpo em movimento, ele é muito importante. É lindo, né? Como o meio influencia, né? Nosso trabalho. Super. Nossa E, Fernanda, você responsabilidade. com essa sua bagagem de conectar, né, esses arquitetos que são especialistas no tema, o que você poderia contar pra gente, assim, que você percebe como uma solução muito específica de ambientes infantis e que contribuem muito para o brilhar os olhos, assim, das crianças? O que você sente que eles gostam mais, que eles curtem mais? Tá. Eu acho que isso até gerou um crescimento bastante em marcenaria e tudo mais, que é essa questão do explorar o ambiente, o sensorial, né? Então, ter escalada no quarto, por menor que seja, né, o quarto, tem uma paredinha ali que vai escalada ali pra cá, tem um escorregador, né? Já começa pequenininho com aqueles brinquedos sensoriais, mas isso vai evoluindo até para um quarto de uma criança maior, de um adolescente. Então, muitas vezes, isso acaba sendo um conflito para alguns arquitetos, a gente percebe, pela questão do design em si. Esse quarto não é tão bonito, ele não tá tão elegante, né? Eu prefiro algo mais clean. Mas eu acho que vai muito do profissional saber trabalhar isso de uma forma que não necessariamente... Já me dá um pouco de nervoso quando você fala isso. Eu falo assim, jura mesmo? Tem. Aí a criança entra no quarto e não pode encostar em nada. Exato. A mesa de vidro, Não cogumelo de pode vidro, de bagunçar. cristal. E tem muito. Gente, E não tem, é a gente possível. sabe que tem, são lindos, são instagramáveis, são de mostra, são maravilhosos. A gente acha, né, como adulto. Mas, de fato, pra criança, acaba limitando. Tudo bem, vai pra brinquedoteca. Talvez seu quarto é o espaço do relaxamento. E na brinquedoteca a gente explora mais, tudo bem. Mas, assim, eu vejo, às vezes, esse conflito estético, mas que tá acontecendo, né, um movimento de se solucionar isso para quem tem esse problema com muito colorido, etc, né? Então, por exemplo, tem uma marca nova até na Minimundo, que é uma marca que fez aqueles espumados, que tem até existe até uma academia de bebês, né, que tem aqueles espumados bem coloridões e tal, que é super bacana, né? As crianças ficam horas ali criando problemas, fazendo, né, desenvolvendo as soluções sozinhas e tal. Só que elas fizeram tecido cotelê, veludo, bege,
Lindo, gente, quérrimo. Então, assim, se alguém quiser colocar ali, não ter esse apego, tenha beleza. Só que toda essa brincadeira pra falar que não tem como fugir. Até quem tava ali muito apegado na estética, no momento que essa não tem que ser a preocupação, né, principal, tá conseguindo fazer essa mudança. Então, vamos mudar a paleta, vamos mudar tecido, mas o importante é que esses ambientes sejam desenvolvidos para que eles possam estimular a criatividade, para que tenha um espaço dedicado à arte, então galeria para o desenho deles, né? Um espaço ali dedicado ao desenho, que eles possam explorar diferentes tipos de carimbo, caneta, né? Papel, texturas, exatamente. Então, acho que a gente vê bastante esse movimento. E até interessante, hoje, por acaso, de manhã no jornal, eu li, assim, tinha uma manchete que era Bill Gates fala quais são as únicas 3 profissões que vão sobreviver à inteligência artificial. Uau. Aí eu cliquei, né? Porque a gente já Queria saber, pelo amor de Deus. jornalista e arquiteto. Já traz essa informação. Jornalista e arquiteto, acho que já sai da faculdade pensando até quando. Então a gente já tem esse receio, né? E aí eu tava comecei o curso de inteligência artificial sem gostar muito. Então, assim, tava nesse momento já de aceitar. Aí veio, vou clicar. E, enfim, ele coloca lá, com exceção de uma que tá ligada à medicina, 2 que estão ligadas à inteligência artificial. Você saber mexer com a inteligência, você programar. Então, assim, todo o resto vai ser programado por uma inteligência artificial. Então, se você quer continuar fazendo projetos, veja como com a inteligência artificial você vai continuar projetando, mas não necessariamente você vai ser só arquiteta. Então, e aí ele linka isso que me chamou a atenção, porque foi de curiosa para ver se minha profissão tinha salvação, e ele linka isso com a infância. Então, fala-se no artigo que ele mencionou que a gente precisa agora olhar para as nossas crianças, incentivá-las a ser principalmente criativas, terem empatia e conseguirem se concentrar em ambientes, né, que sejam ali multifacetados, etc., multissensoriais, mas que eles consigam criar. E eu acho que vai contra um pouco, assim, traz esse nosso pensamento, mas internet, inteligência artificial, isso é ruim, a gente tem que afastá-los disso. Eles vão viver nisso, muito provavelmente eles vão trabalhar com isso, talvez não tenha opção deles não trabalharem, não sei, a gente tá acreditando no que a gente tá lendo agora. Mas se isso acontecer, então a gente tem que trazer, acho que o melhor dentro dos ambientes para que eles saibam separar e para que eles tenham um olhar crítico, né? Um senso crítico para desenvolver de uma maneira ética o que eles vão desenvolver. Porque, né, aí pode colocar o rosto de quem for, tanta coisa errada dá para fazer. Então, acho que difícil. Talvez usar, né, a arte, a arquitetura, tudo que a gente tiver, né, a psicologia a nosso favor, para eles crescerem críticos dentro de uma área que provavelmente não vão ter muita escolha, né? Então, acho que por aí. O ponto é esse mesmo, assim. A gente às vezes fica assustado com o tanto de inputs que a gente tem dentro aí dessa crescente, mas acho que o nosso trabalho de fato vai ser prepará-los e orientar para entender o que é positivo e o que é negativo dentro dessas redes, né? Às vezes eu converso bastante com o Caê e aí ele fala, eu fico sempre preocupada, será que tá vendo alguma coisa? E eu nunca peguei ele vendo nada de errado. Porque ele tá sendo sempre muito orientado sobre o que é positivo, que é, filho, por aqui, isso aqui não tá no momento de você ver. Isso aqui não tá na hora de você discutir. E ele dá tanto valor à infância. Caetano tem uma coisa que às vezes me preocupa, que ele tá muito ansioso com um lance de ter que deixar de ser criança. E ele sofre, ele chora. Ontem ele me falou, esses dias, no Dia das Crianças, faltam só 2 dias das crianças pra mim. Eu falei, filho, calma, né? É hoje, não tem que estar pensando amanhã, momento presente. Vamos devagar, mas você percebe assim que ele sofre mesmo e a gente tem discutido isso e pensado como que a gente vai dar esse apoio, esse suporte. Mas até, Priscila, vou aproveitar aqui e fazer uma consulta. Como é que você vê isso? Porque eu vejo crianças que querem pular etapas, que querem falar sobre coisas que não tá no momento, que querem trazer discussões que você vê que a criança não tem ideia do que ele tá falando. E tem outras como o meu, que assim, ele amou tanto tudo que ele viveu até aqui, que ele não quer deixar de ter um ursinho pra dormir, ele não quer deixar de poder brincar. E é um momento, eu tenho alguém
falando pra ele que ele vai ter que deixar. Ele deve estar sofrendo essa pressão. Inclusive dos amiguinhos ali, ai, Caetano é o bebezinho, Caetano... E ele tá... Como é que você vê isso? Eu acho que é muito culpa nossa, tudo isso, né? Eu acho que a nossa sociedade vem colocando isso, que a gente tem que crescer, que a gente tem que trabalhar, e a gente tem que ter muitas funções, e a gente tem que correr atrás do que é nosso, né? Eu acho que vem muito disso, assim. Então, que privilégio que ele tem. Então, essa questão do brincar e da infância é muito forte nele, né? Porque eu acho que é isso. Tem crianças hoje, crianças com 10, 12 anos, que pra mim são crianças ainda, né? Pensando em músicas que não são pertinentes para a idade, se vestindo de acordo que não é com a idade e deixando de brincar. Eu acho que o brincar é a principal ferramenta que a gente tem para desenvolver tudo isso que a gente está falando aqui. Criatividade, possibilidades, para descobrir um dom, né? Através do brincar que a gente vai entendendo, gosto disso, não gosto daquilo, né? Então, quanto menos a gente oferta essas oportunidades de brincar ao longo da vida, né, do desenvolvimento da criança, eu acho que a gente vai privando elas de tudo isso, né? E eu acho que é isso, é culpa da sociedade que vem cobrando, vem dando esse peso que não tem que ser dado, né? Então, às vezes eu tenho minha filhada, né, de 15 anos ali, às vezes, falo, gente, né, ela ainda brinca de boneca, mas de vez em quando você vê que ela passa uma maquiagem, aí você vê bem essa divisão transição ali, né? De estou aqui ou estou ali. Mas de sempre incentivar o que é pertinente para a idade, né? Sem essa ansiedade nossa também, né? De querer que as coisas caminhem numa velocidade que talvez não precisa. Deixa cada Então vez tá de tudo um bem ele tá triste porque ele não quer crescer? É muito Fala bom. pra ele que ele pode ser criança o quanto ele quiser. É É o que eu direito falo. dele ser criança. Que É sorte isso. ele falar isso, muito bom. Ai, gente, agora eu fiquei mais tranquila. Eu achei que eu tava com problema, sabe assim? Eu falei assim, por quê que ele tá sofrendo? E essa coisa da sociedade, da culpa do adulto e tal. Eu vejo também mães felizes de... olha como meu filho é desenvolvido. Olha como ele já é maduro. Olha como ele... Sabe? E o inverso disso. E às vezes acaba estimulando como uma... Existe uma competição na sociedade. Você já percebeu isso? Assim, o meu filho andou mais rápido. Meu filho Talento já com 2 anos, fala. né? É. Meu filho, olha como ele é maduro. Olha como ele conversa. Sim, Sim. Não tem isso? E aí é um estímulo que vem de fora, não é dele, né? Exato. Não dá não levar tão a sério a criança, né? Eu tento fazer isso bastante também, de não dar esse peso de competição e de você é isso, você é aquilo. Ele é muito musical, elas conhecem ele, então ele gosta, ele acha que ele é o Bruno Mars, assim, né? Um grande talento. Aí a gente fica sempre falando, calma, vamos ver, no futuro a gente vai ver aí. Você precisa estudar isso, você precisa estudar aquilo, se é isso mesmo que você quer fazer e tal. Mas deixando sem peso, né? Porque Ele não tem Fica idade difícil. para ter o peso, né? não, Tem toda a vida adulta não pela frente, tem, né? de fato. Se for arquiteto, então... Não, melhor não. E aí, vamos falar um pouco sobre projetar para crianças, né? Vocês, Fernanda, certeza, Priscila, no consultório, assim, nessa sua dinâmica de trabalho, você já discutiu isso com pais, assim? Muito. De qual é o ambiente mais favorável, né? A gente aqui como arquiteta já projetou muito para criança e eu sempre busco trazer a criança até mim, assim, deixar ela falar, ouvir o que ela quer dizer. Apesar de às vezes ter pais que falam assim, deixa que eu resolvo. E eu sempre fico um pouquinho chateada naquele momento. Eu falo, por quê? Vamos tentar ouvir, vamos ver o que ela quer, vamos ver o que ele quer. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu vou falar assim, na minha prática, ali mais com desenvolvimento atípico, né? Com autismo, assim. Além das preferências da criança, etc., o quanto que a gente tem que pensar para além. Crianças com autismo, a maioria tem comorbidades associadas. Transtorno do sono é um dos mais que mais aparece, assim, no consultório. Já tive criança, não consegue dormir, mesmo medicada, e vamos tentar entender o que acontece, não acontece. Quando a gente foi ver, uma janela anti-ruído, uma cortina blackout, já mudou totalmente o sono daquela criança. Então você chega a questionar e a querer saber como é que é o O ambiente que ela vive. Às vezes eu peço vídeo, foto. Olha, que legal. Tem vezes que eu chego a ir na casa da criança. Criança, por exemplo, que tem TDAH também associado ali. Tem uma necessidade de movimento, pulo o dia inteiro. O vizinho de baixo não para de reclamar. Só que ele precisa do movimento. O que a gente pode fazer? Já tive mãe que forrou chão de EVA, por exemplo, colocou um jump dentro de casa.
Olha que Né? legal. E aí, vamos tentar entender como que a gente chega no meio do caminho. Necessidade sensorial, criança que precisa de movimento o tempo todo. Às vezes a terapeuta ocupacional, né, pede, vamos colocar um balanço dentro de casa? E a gente precisa pedir ajuda, né, pros universitários aqui. A gente consegue pendurar na laje? Não. Uma rede de ajuda funciona? Então, isso, para nós, eu acho que vai sendo cada vez mais discutido na nossa prática, assim, né? O quanto que esse ambiente pode favorecer uma regulação da criança, um bem-estar. Tive uma criança recente também, começou a se pendurar no suporte de toalha do banheiro, achando que é Tarzan. E a gente falava, como é que a gente vai ajudar? A mãe foi, colocou uma parede escalada, rapidinho, deixou de ser disfuncional num ambiente que não era para fazer e trouxe um espacinho que ele podia ali ter o movimento que ele precisasse, né? Então, isso é muito importante, muito. Às vezes, criança, cobertor ponderado, cobertor de peso. Criança que tem dificuldade para dormir, né? Até eu falo, vamos tentar um cobertor mais pesado, né? Com peso mesmo, uma carga ali. Tem um sono totalmente de qualidade. Então, a gente pensa em ambiente o tempo todo. Ai, eu me sinto tão útil quando ela fala isso. Não, é muito legal. né? Muito. Assim, vale. Eu acho que muda muito o desenvolvimento. Assim, eu acho que traz para nós também. Que às vezes a família, olha, eu tenho esse quarto pequenininho, o que eu consigo adaptar para que minha criança esteja melhor? Ou crianças que fazem terapia em casa, ou até que vão fazer lição de casa. Tem um lugarzinho ali para ela se organizar, para que ela sente, faça a terapia dela, que ela consiga fazer a lição de casa dela tranquila ali, sem estímulo. Até a própria organização de brinquedos. Ah, meu filho não se interessa por nada, mas tá tudo bagunçado, ele nem sabe direito o que ele tem ali. Vamos separar por caixa, por categoria? Vamos deixar ao alcance da criança para que ela consiga pegar, né? Teve uma mãe que falou assim, ai, Pri, ela não pega nada. Tá tudo na última prateleira. Ela não vai pegar nada, né? Então, essas pequenas mudanças, às vezes, criam tantas oportunidades para que a criança explore, para que ela seja criativa, para que ela se desenvolva melhor, né? Então, eu acho que é muito pertinente tudo isso aqui que a gente está discutindo, com certeza. Sim. E, você? Fernanda, vou emendar, quero ouvir de você e perguntar, você que está muito conectada com lojas, né? Com fabricantes, com representantes. O mercado está alinhado com essas opções? Já teve o tempo que tinha berço, cômoda, poltrona e uma beliche, né? Hoje em dia a gente vê, é a linha montessoriana, né? Ou com outros títulos que vão surgindo. O mercado está alinhado com isso? Oferece bastante coisa? Sim, Débora, teve um boom, assim, de marcas e de pensamentos e de arquitetas. A gente tem muita arquiteta também nichada no universo infantil. E aí, até para elas se diferenciarem, então cada uma tem uma proposta dentro, né, desse universo. Então, hoje a gente tem muita marca, muitas opções para escolher realmente se você vai para um Montessori ou não. Mas eu acho que principalmente, o que auxilia muito, né, do que a gente estava falando aqui, é entender a rotina da criança. E assim, até pensando no que eu vejo dentro de casa e no que muitas arquitetas acabam compartilhando do dia a dia delas, né? A questão dos móveis soltos, que facilita muito essas novas marcas, não ser aquele quarto engessado, ou a brinquedoteca, que vai ficar daquele jeito. Marcenaria, sob medida. Ajuda muito, porque ela contribui não só na visibilidade dos brinquedos, na organização e tudo mais, mas nas fases que essa criança entenda, porque as crianças, elas têm diferentes fases, interesses, né? Tudo vai mudando. Então, eu percebo, por exemplo, que uma mesa que a Laura tinha, né? Que era a primeira de desenho, que ela mal sentava, porque ganhou, acho que tinha 2 anos, mal aproveitava. Hoje é o momento dela da lição de casa com 5, onde eu reorganizei, que tem o lápis que precisa ter, etc. E ela se concentra. E ela tem lá uma cozinha, aquelas cozinhas portáteis, a estante pequenininha. Além dela conseguir mexer em tudo sozinha, a gente vai mudando conforme a gente vê que ela tá usando mais. Ou que ela tem mais brinquedos agora que são voltados pra cozinha, por exemplo. Então, vamos organizar uma área ali que tenha a cozinha, a sorveteria, que tenha todas as coisas bonitinhas. E ela vai conseguir explorar mais aquilo que ela tá se importando. E daquele lado, a gente fez, então, um mural de artes com a mesinha. Aqui que ela vai se concentrar nisso. E 5 meses depois, você vai lá, muda isso de novo. Então, assim, eu acho que a quantidade de marcas que a gente tem agora, com olhares
lugares diferentes, com materiais diferentes, designs que podem agradar, né, a todos os gostos aí, facilita isso de você ter ambientes transitórios que respeitam as fases das crianças e que contribuem para o interesse delas em fazer parte. Elas se sentem parte daquilo, né? Eu escolhi que ficasse ali, eu mudei para cá. É aqui que eu guardei, né? Eu sei que fica naquele cantinho. Quando vai um amiguinho em casa, é a coisa mais fofa, né? Vem cá, é minha coleçãozinha. Ela fica aqui, né? Meus pais, às vezes, vão lá em casa com a Laura. Nossa, eu fiquei bobo. Eu não sabia onde estava tal coisa que eu tinha que pegar. A Laura sabe onde está tudo. Ela foi me mostrando. Porque eu sempre convido ela a participar dessa organização. Se reorganizo, ela vem de novo. E assim, eu acho que ela também sente sempre tendo um ambiente novo, sem necessariamente você precisar trocar tudo aquilo. Então, voltando para o que eu comentei dos móveis que vão crescendo, além de tudo, se eles puderem ter essa flexibilidade de ambientação, também faz com que o ambiente vá se tornando mágico várias vezes. E aí você muda um revestimento, um papel, uma pintura, né? Se quiser que mude demais, mas acho que vai nesse caminho, assim, vem funcionando. Acho que faz total sentido. Eu tô vivendo isso na prática de novo, né? De novo, né? Tenho uma criança de 10 anos e resolvi ser mãe. Então, eu tô vivendo isso de novo e é muito mágico poder viver isso 10 anos depois da minha primeira gestação. Eu era outra mulher, hoje eu sou muito mais madura. Mãe de 2 é diferente, totalmente diferente. Na natação, esses dias com ela, a professora da natação falou assim: você já tem outro? É por isso que você é tão tranquila. E as outras mães assim, a criança mergulhava, a mãe tipo, ai meu Deus do céu, e eu assim, mergulha, tá ótimo, vai voltar, né, engasga, vai voltar, tá tudo bem. Porque a gente, né, acaba tendo essa experiência. E com a Malu, eu me sinto mais solta. Com o Caetano, eu fui muito... Coitado, acho que eu sufoquei realmente ele, sabe? Tinha medo de tudo, vai cair, vai machucar, vai não sei o quê. Ele não sobe, ele não pula no playground, ele não pula naquele cone. E não pula, tadinho. E ele tenta. Agora, com 10 anos, ele fala: mãe, não consigo, tenho medo. Eu falo: ai, meu coisa, é culpa minha. É culpa minha. A Malu, com certeza, vai se jogar do cone. Sim, ela é muito mais louca, assim. E aí, essa coisa do quarto dela... Tinha berço, né, cômoda, não sei o quê, sei lá, deu 3 meses eu entendi que ela não ia dormir no berço. Com o Caetano, não, ele dormiu no berço, eu fui lá, persistente. O dela, cara, 10 anos a mais, cansada, não consigo passar mais uma noite inteira sem dormir. Com 43, com 34 eu conseguia. E... tive que adaptar, né? Tive que me desconstruir também como mãe, porque eu sou virginiana, sou muito rígida comigo, mas eu entendi que eu ia dar certo. Tirei o berço, assim. Com 6 meses, eu mandei o berço embora e botei uma cama com bicama. Eu falei, ela dorme e eu durmo aqui embaixo. Porque eu não vou conseguir ficar fazendo esse flat a noite inteira. Então, o quarto já mudou umas 3 vezes. Ela tem 1 ano e 3 meses. Olha só. E... é isso, movimento. E eu sinto que os clientes hoje têm me pedido muito essa coisa do espaço. Porque às vezes a gente também, nessa busca pela estética, pela organização, pelas nossas ideias brilhantes e incríveis, a gente quer poluir também um ambiente que precisa ter pausa. Precisa ter só um espaço, né? Porque a criança quer bater bola na parede. A criança quer fazer coisas que, assim, eu falei esses dias, eu coloquei uma cortina de linho no quarto do Caetano. Tá um lixo a cortina de linho. Eu tive que botei por uma persiana que fica suspensa pra vida. Porque ele vai bater bola, porque o skate vai bater na parede. Que ele dança, porque ele canta lá. E aí é isso. E a gente também respeitar o espaço, que também era uma coisa que eu tinha dificuldade. Como eu sou muito arrumadinha e tal, ele não. Ele, criança, né? Entra roupa jogada pra tu cantar lá. E aí a minha psicóloga me ajudou nesse lugar de falar assim: oi, é o espaço dele. Deixa lá, claro, você não vai deixar a coisa, né, todo dia ali. Sim. Todo dia eu falo, pega a roupa que tá atrás da porta, coloca dentro da tulha. Ele faz, se eu peço. Se eu não peço, com certeza vai ficar uma semana de roupa atrás da porta. E todo dia fazer esse exercício, mas respeitar o indivíduo, né? E desde muito pequeno. Então, eu tô tentando fazer esse exercício agora nessa minha segunda chance que eu tô tendo. De ser uma mãe menos controladora com a minha filha e deixar realmente ela descobrir. Né, ela cai, agora começou a andar, ela cai, vira e cai de cara assim, ó, pra cima. E ele, eu não sei se era a minha
minha face com ele, que eu desesperava. Ela, como eu fico tranquila, ela dá risada. Eu levantei, ele não, caía, chorava mais. Ela tá mais solta. Então, eu acho que o nosso comportamento, ele é muito… A criança é muito espelho do nosso comportamento. Tô Exato. falando besteira? Não, é exatamente isso. Eu acho que é o nosso modelo que vai ensinando. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz, o que a gente mostra, né? Então, de novo, tela. Se você tá o tempo todo, é isso que ele tá entendendo. Que, poxa, isso aqui talvez seja mais importante para minha mãe do que estar comigo, né? Então, essa coisa do modelo, claro, regras precisam ser colocadas. Sim. Olha, você precisa guardar a sua roupa, você precisa recolher os seus brinquedos, né? Mas trazer a responsabilidade e não fazer por. E dar um modelo. Olha, eu tô indo lá guardar as minhas. É assim que funciona, né? Então, eu sempre falo muito isso pros pais. Deem um modelo. Mais do que falar sobre, é fazer e dar um modelo. Com certeza. É interessante isso. E aí, falando, a Malu cai ali, tá aprendendo a andar naturalmente. A gente tá falando aqui de aumentar a autonomia, esse senso de pertencimento. E segurança? Vocês chegam a se preocupar com isso também? Eu canto arredondado, são as coisas acolchoadas. O que a gente pode entrar nesse tema da segurança da criança também? É autonomia, vai chutar a bola, vai andar de skate, mas segurança. Sim, sim. Pelo menos da minha prática, né? Eu tenho muitos pacientes que têm comportamentos, problemas severos, né? De autoagressão, heteroagressão, né? Então, isso é uma coisa que a gente olha muito. É uma criança que vai jogar objetos quando tiver numa crise ali. Vamos deixar dentro de uma caixa, vamos pôr uma trava no armário. Isso com certeza a gente pede. Canto arredondado. É uma criança que, por exemplo, vai bater a cabeça quando estiver dentro de uma crise, porque isso acontece muito na minha prática. Então, o que a gente vai fazer com as paredes? A gente vai forrar com EVA? A gente vai pôr, enfim, alguma coisa que proteja, um almofadão, né, de alguma forma. Então, isso é uma coisa também que a gente acaba conversando muito com os pais quando chega esse tipo de demanda pra gente. Que não, criança que põe tudo na boca. Eu não vou deixar um pote de geleca e massinha disponível o tempo todo. Então, são coisas pequenas, mas que no montante pode acontecer um acidente grave, né, e etc. Sim, então, sim. isso a gente cuida muito também. A gente vai precisar encaminhar o nosso fim, tá um papo tão bom, né? Mas antes de Poxa terminar, vida. quero uma pergunta para cada uma ainda. Tá. Pra Pri, eu queria perguntar assim, você sente hoje, no perfil comportamental do adulto, assim, tem mais gente que tá preocupado com esse uso exacerbado das telas ou menos preocupado com isso? Dá pra você medir isso dentro do seu Olha, consultório? eu acho que é 8 e 80. É? Ou tem gente que libera o mesmo e tá tudo bem, ou a gente que é 100% tela. Então, eu tento trazer muito esse equilíbrio, né? Não é nem 8 nem 80. Então, não precisa ser o 0 tela, mas não vamos deixar o tempo todo, né? Então, esse raciocínio do quando, quanto, pra quê, por quê, né? É o que a gente tenta trazer para os pais todo dia, para as escolas também, né? Então, é isso. Às vezes, o comunicador da criança precisa ir para a escola, né? Às vezes, a gente vai precisar usar um recurso de uma criança que não fala, mas ela digita. Ela não consegue escrever com a mão, mas ela pode digitar no celular, no computador e etc, né? Então, eu sempre trago essa reflexão, né? De que não precisamos tirar o 100% e nem deixar o tempo todo. É o que eu falo, né? É o limite ali. Traz prejuízo funcional para a vida da criança? Então, a gente passou do que a gente gostaria. Isso traz benefício, ajuda no desenvolvimento? Então, a gente está no caminho certo. Então, eu acho que esse é o raciocínio que eu tento sempre fazer. E é prático, né? Sim. Exato. Você Sim. tem ali o retorno rápido até, né? Sim. Sim. E Fê, você, qual que é o futuro dessa arquitetura para criança aí, dentro dessa imersão que você tem de marcas e profissionais nichados? O que você percebe, assim, para os próximos anos? Qual que vai ser a cara, né, desse quarto, desse ambiente infantil? Eu sinto que é um ambiente, como você bem colocou, e talvez seja esse passar do tempo e tudo mais, que respeita muito mais, né? O perfil de cada criança, né? O que ela realmente vai usar, do que de fato uma decoração que é simplesmente bonito, ou é o meu estilo, é o que eu acredito. Tem uma diferença do quarto de bebê, o primeiro filho ainda tem um pouquinho esse, né? O primeiro quarto, né? Ainda tem essa parte que é mais, esse lado que é mais da mãe. Mas eu sinto que, além de respeitar mais o momento e o perfil de cada criança, a gente tem um design que ele é mais limpo no sentido de trazer mais funcionalidade e menos
menos contornos e acessórios. E isso eu acho que vai de um enxoval a um móvel, né? A renda, né? O dossel, né? A gente tinha uma coisa muito mais carregada no design, que foi diminuindo, indo para um lado mais funcional. Então, banquinho que eu seguro aqui na alça e levo para lá e para cá. É a escrivaninha que sobe e desce. É aquela cama que vai de várias etapas, vira de ponta cabeça, é pro amiguinho, é gaveta. Então, assim, é um design que cresce, é um design que ele é mais clean, no sentido de ser mais funcional, eu acho, né? Não estético, assim, visual. E acredito que, como eu disse, mais flexível, mais versátil, enfim, no sentido de acompanhando, né? Até... e acompanhando justamente essas demandas que vão se atualizando e tudo mais. Então, não ficar tão datado, talvez. Algo nesse caminho. Acho que eu resumiria como algo objetivo. Menos mais descompromissado, né? Assim, no sentido de... no sentido de, pra que rebuscamento para um ambiente infantil? Que é vivo, né? Que é Exatamente. vivo. Que não para, tem que que tá ser em crescimento. criativo. Junto com ela, né? Adoro quarto de criança com papel colado na parede, que ele mesmo fez, É mais afetivo também. Eu acho que tudo isso acho que vem desde a pandemia. Muito essa história do afetivo, né? A gente tá se reconectando, tá resgatando muita coisa. Então, todo mundo, até forçadamente, teve mais tempo pra, né? Pra Pensar, olhar, refletir. Exato. E aí, isso começou a aparecer também no infantil. Não só aquela coisa mais clichê de, lembranças, isso aqui era do meu quarto, era da minha avó. Mas a questão de, eu acho que o desenho, ele caracteriza muito bem quem talvez tenha um apego estético de, não, tem que estar tudo perfeito. Na hora que ela põe um washi tape ali e cola um desenho que a criança fez. E isso é muito mais significativo pra criança do que a experiência do que um quadro que eu comprei na loja X, porque era bonito. E acho que em todos os pontos que estão ali, tudo que você consegue construir dessa forma, deixa a criança riscar alguma coisa, põe uma mãozinha, carimbar. Esses quadros, eles têm mais vida, têm mais afetividade. Então, sim, acho que e você tá falando isso e eu tô pensando aqui no meu comportamento, né? Eu tive que me desconstruir muito pra deixar o Caetano colar um negócio na parede do quarto dele. Eu falo, assim, pra mim era um negócio absurdo. Ele falava, mãe, posso colar isso aqui? Eu falei uns 25 nãos pra entender que eu não podia fazer aquilo com ele, sabe? E hoje ele faz o que ele quiser, ele cola o que ele quiser. Mas a gente também tem que olhar pra gente, né? A mãe, o pai, a gente tem que se visitar o tempo inteiro e pensar, pô, é isso mesmo? Isso tá falando sobre você, é sobre o seu filho, sabe? Porque é isso, a gente quer controlar, às vezes, coisas que a gente não pode, a gente não deve, né? Eu vou contar um exemplo rápido aqui, que me veio à cabeça agora. Eu fiz uma vez um quarto de bebê, uma menina que nasceu, né? Fiz com a mãe. E a mãe, toda descolada, não gostava de cor de rosa. E ela falou, eu quero o quarto da minha filha tema Paris. É meu lugar preferido no mundo. E aí, a gente foi construindo juntas. E ele tinha um poá preto e branco, umas listras pretas e brancas. O quarto era basicamente preto, branco e vermelho. Para uma bebê. E aí, fizemos, ficou super diferente, ficou bonito e tal. Era toda a vontade da mãe, né? Obviamente. E aí, a criança com 5 para 6 anos, eu voltei lá para fazer uma atualização, né? E aí, eu conversando com a criança, eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero um quarto rosa. Claro. Eu quero um quarto rosa, igual das minhas amigas. Eu quero um quarto, é a minha cor preferida. E a mãe, assim, me olhava com uma cara. E é isso, né? Eu acho que justo, como bebê, né? É a vontade da mãe. E aí, ela olhou pra mim e falou, vambora no rosa. O que mais, filha, que você quer? Porque é deixar um espaço pra criança. Às vezes não é falar confortável pra gente. Mas não é sobre nós, pelo amor de Deus. É o ambiente dela, né? O conforto dela, tudo. E a empatia, né? Que é uma das coisas que tem que ser treinada em todo mundo. Né? É super importante. Vamos terminar com essa mensagem. Vamos terminar. Respeitem os seus filhos, né? Respeitem os seus filhos e os desejos deles. Vamos ser só canais, facilitadores, mas vamos deixar eles se desenvolverem com autonomia, né? Isso, sim. Gente, muito obrigada. Adorei, Fernanda, Priscila. Foi uma delícia Passou essa muito rápido. conversa. Passou uma conversa sempre gostosa. Eu acho que vocês trouxeram pontos, né, de vista muito bons. Eu acho que os nossos arquitetos aí que nos acompanham, né, com certeza vão aprender muito e vão enriquecer muito o processo deles de projetar. E vamos agradecer também nossos parceiros que viabilizam, né, o nosso cenário. A Masco, Galeria Botânica, que vai florir aqui a tarde das nossas convidadas em breve.
Tô dando spoiler, mas. Vamos lá. Dizer que essa semana que vem tem mais episódios novos. E quem quiser contribuir, manda pra gente nas nossas redes, na rede que une, mesmo na Quatrino Arquitetura, Na Débora Dalanese. Parceiros que queiram participar do nosso projeto, estamos aqui aguardando contatos. É isso aí. E vamos levar mais dessa conversa por aí. Vamos, tchau, Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Se eu chegar lá, tá um todo negócio, mundo. tá a TV ligada, tá o notebook aberto, tá o iPad, tá tudo. Tá com o celular. Eles são adolescentes. Agora, eu não consigo, sabe? Por mais que eu não consigo dosar o tanto que eu gostaria, porque eu sou da rua, eu fico em casa, sou homem da casa. É né? difícil, né? Eu acho Então, que cada mas um eu- dentro da sua dinância vai buscando Mas eu encontrar ameaço. o Sim, que levo funciona para cada família, né?